A participação cidadã nos processos de decisão política é algo cada vez mais comum em toda a América Latina. Diversas iniciativas nesse sentido surgiram em todo o continente nos últimos anos. E o objetivo comum dessas ações é construir cidades mais justas, democráticas e sustentáveis. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com os mestres em administração pela ESAG UDESC, Jefferson Damer e Morgana Krieger. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado pela participação aqui hoje. Muito obrigada, a gente agradece o convite. Jefferson, então, quer dizer que a população da América Latina como um todo está mais atenta aos processos de decisão política e mais participativa também? Creio que sim, né? Acho que, como você mencionou, nos últimos anos, né, tem uma efervescência no continente latino-americano com o surgimento de iniciativas, né, que estão preocupadas com a qualidade de vida nas cidades. E no meu trabalho de conclusão do mestrado, eu analisei um conjunto de iniciativas, na real foram 3 experiências brasileiras, mas que nascem de uma proposta maior, de uma rede maior que existe hoje no continente latino-americano, né? E essa experiência pioneira, digamos, no continente, que está preocupada com a questão da sustentabilidade das cidades, é a experiência do Bogotá Como Vamos, né? Onde um conjunto de organizações sociais, o terceiro setor e organizações empresariais, né, sentiu que poderia fazer algo mais pelas cidades. E não só na questão de você se preocupar com a questão das políticas de mobilidade urbana, ou das políticas de saúde, ou das políticas de educação, mas trazendo uma dimensão também de preocupação com a transparência pública, com o acesso à informação, de capacitar esse cidadão para a cidadania, né, tendo essa percepção de que um cidadão informado ele pode ser mais atuante. E essa experiência de Bogotá, ela deu origem, então, na Colômbia, à rede de cidades Como Vamos, que tem essa característica. E, posteriormente, um processo similar começou a se desenvolver no Brasil com a rede Nossa São Paulo, que tem uma metodologia que tem também as suas diferenças, mas que se aproxima muito da proposta de Bogotá. E a partir da rede Nossa São Paulo, então, surgem diversas outras iniciativas no Brasil, como o Floripa Te Quero Bem, que eu analiso na dissertação, o Instituto Nossa Ilha Mais Bela, em São Paulo, e o Instituto Nossa Ilhéus, na Bahia. E hoje acho que são mais de 39 iniciativas em todo o Brasil, né, que integra essa rede social brasileira por cidades justas, democráticas e sustentáveis. Para a gente entender então o surgimento desses movimentos que, como você disse, ocorreu em Bogotá, na Colômbia, né? Qual foi o contexto histórico que originou esses movimentos? É uma iniciativa que surgiu da própria comunidade? Eu acho que a América Latina ela tem um processo histórico, né? Eu até não entro muito nessas discussões na dissertação, mas o que acontece é que acho que no continente latino-americano como um todo você teve um processo de industrialização em que as cidades elas foram crescendo, né, cada vez mais atraídas por esse processo que foi impulsionado, e as cidades elas acabaram muitas vezes crescendo sem planejamento, com muitas coisas, de certa forma, acontecendo ao mesmo tempo, e sem essa capacidade de planejamento dos governos, a sociedade civil também foi aprendendo com esse processo. Eu acho que hoje a gente chega nesse universo, nesse contexto das cidades hoje, então, que você começa a pensar o que é essa cidade sustentável, né? Então, a cidade sustentável é essa que a gente quer um transporte coletivo melhor, a gente quer melhores políticas de educação, a gente quer melhores políticas públicas voltadas para a saúde, mas a gente também quer participar desse processo, a gente quer ter acesso às decisões governamentais, enfim, então... Até porque na história da América Latina a população sempre foi muito pouco ouvida, né, nos processos de decisões. Então esses movimentos eles vêm nesse sentido contrário. Isso, exatamente. Eu acho que há uma série, né, de avanços nos últimos anos em termos de participação, né? Quando a gente olha para o Brasil, a Constituição de 88 trouxe uma série de mecanismos como os conselhos de políticas públicas, que vem nesse anseio de disponibilizar, né, canais de participação popular, mas no caso dessas iniciativas eu acho que acontece
uma questão um pouco diferente, que elas são iniciativas de controle social, sim, mas que surgem da própria base da sociedade civil e não tão atreladas aos instrumentos que o próprio Estado abre para participação. Então, por exemplo, vou comentar um pouquinho sobre o Floripa Te Quero Bem, por exemplo, no caso do desenvolvimento dos planos e metas. O próprio movimento, ele debateu determinadas áreas da cidade que ele considerava prioritárias a partir de uma discussão que envolveu aí um conjunto de 60 organizações e 80 especialistas da cidade para discutir a questão da saúde, a questão da educação, a questão da mobilidade urbana e reunir um documento no qual a prefeitura pautou depois o desenvolvimento de um plano de metas, em que o gestor público, então, periodicamente vai prestar contas, né, do que se propôs a fazer. Então, não é um canal, né, que o Estado abriu para participação popular, mas um canal que surge de uma demanda de uma sociedade, da população, de uma sociedade civil que se organiza em torno dessa causa e participa, né, e cobra, então, do poder público uma iniciativa nesse sentido. Uma questão interessante, né, nos movimentos que fazem parte da rede social brasileira por cidades justas e sustentáveis, existem diferenças em cada cidade, mas tem uma linha que traz todo mundo para o grande grupo, que é o programa Cidades Sustentáveis, que tem muita relação com a questão de levantar indicadores, né, como que está a minha cidade, porque da minha experiência em Ilhéus... Esse termo cidade sustentáveis muitas vezes é confundido apenas com a questão do meio ambiente, mas não é só isso, né? Não, entendendo, né, uma cidade que seja uma cidade saudável na sua plenitude, né? Então, que tenha bons sistemas de educação, bons sistemas de saúde, de mobilidade urbana, sim, que tenha áreas verdes, né, para conseguir manter a questão ambiental em foco também, mas entender a cidade na sua dinâmica como um todo, né? E eu acho que o programa Cidades Sustentáveis vem para isso, porque muitas vezes as decisões políticas, elas são embasadas em dados que não são técnicos, mas muitas vezes na vontade do próprio gestor público, né? Então, a minha vontade é construir um hospital aqui, né? E ele vai ser aclamado eternamente pela construção daquele hospital. Mas no índice de saúde, né? Como é que está espalhado a questão das enfermidades na cidade? Será que é aqui que precisa do hospital? Ou será que a necessidade não é uma escola? Né? O que está embasando essa decisão realmente? Né? E o que vai conseguir embasar essa decisão? São questões técnicas, muitas vezes, né, como os indicadores, e a participação popular. Né? Então, a ideia é que a população não vire as costas dizendo eu não quero saber de política, né, eu não quero mais discutir isso, ou eu só vou discutir isso realmente, mas como que eu participo desse processo? Como que eu me faço ter voz? Como que eu posso ser ouvido, né, enquanto um cidadão querendo influenciar numa política pública? Quer dizer, o termo sustentabilidade, nesse caso, envolve também outras questões, principalmente democracia e qualidade de vida da população também. Com certeza. E acesso à informação também, né? Que é muito importante, né? Exatamente, o acesso à informação para democratizar o espaço da cidade, né? E assim a população consegue participar melhor dos processos de decisões políticas. Exatamente. Então eu vou pedir um pequeno intervalo e a gente volta em seguida a falar sobre esses 3 exemplos que nós citamos aqui hoje. Até já! Estamos de volta, hoje falando sobre a governança e participação cidadã na construção de cidades mais sustentáveis. Aqui conosco os mestres em administração pela ESAG UDESC, Jefferson Damer e Morgana Krieger. Jefferson, a gente falou então no primeiro bloco sobre esses 3 exemplos que a gente tem no Brasil, que vocês estudaram, né? Ilhabela, Florianópolis e Ilhéus. Queria que você falasse um pouco sobre a diferença e semelhança desses exemplos. Bom, na minha proposta de estudo, eu peguei esses 3 casos, né? Então, acho que o andar de cada movimento desse depende muito do contexto social e político de cada uma dessas cidades, é claro. Então, em Florianópolis, a iniciativa ela se desenvolveu muito focada na questão do desenvolvimento do plano de metas,
E então a governança da cidade ela foi mobilizada nesse sentido, né? Um conjunto de 4 instituições coordenou esse processo, que foi o Instituto Padre Wilson Grow, o ICOM, Instituto Comunitário Grande Florianópolis, o Instituto Guga Kirten, e o Grupo RBS também teve uma participação nesse processo, né? Então mobilizou um conjunto de atores para discutir essa cidade, né? Queremos uma Floripa mais saudável, uma Florianópolis mais educada, uma Florianópolis com... Se fala muito em mobilidade urbana. Isso, exatamente. Uns grandes problemas aqui da cidade. Então, foi feita uma leitura comunitária, né, um levantamento de indicadores sociais da cidade, e foram feitas reuniões quinzenais, onde se reuniu um conjunto de organizações da sociedade, onde se estabeleceram desafios para a cidade nos próximos anos. E esses desafios, então, o poder público utilizou, porque paralelamente a isso, o movimento ele também ele entrou com um pedido de alteração da lei orgânica municipal para que fosse instituído o plano de metas do executivo. Então, quando isso foi aprovado, o Poder Executivo utilizou esse documento dos desafios de Florianópolis, que foi elaborado por esse comitê de organizações, e utilizou para o desenvolvimento do seu plano de metas. Então, no ano passado, a Prefeitura começou a apresentar, né, qual o andamento dessas metas nas áreas que foram estabelecidas, né? E hoje, basicamente, o movimento está focado em fazer, então, esse acompanhamento do que a Prefeitura tem apresentado nesses encontros, e também cobrando quando considera que uma meta está um pouco abaixo ou acima da média, se poderia ser feito mais ou não, né? Isso ocorre hoje. Esse foco é um pouco diferente nos outros movimentos. A Morgana, inclusive, participou da fundação do programa em Ilhéus, né? Exatamente. Apesar de ser catarinense, queria que você falasse sobre a fundação do programa lá. Perfeito. O Instituto Nossa Ilhéus, ele nasce numa conjuntura um pouco diferente, né? Então, era um grupo de cidadãos que estava bastante crítico em relação a como a cidade estava sendo gerida, e decidiu se reunir para como que a gente consegue realmente interferir nisso de uma forma que seja salutar para o desenvolvimento da cidade, né? Então, o Instituto Nossa Ilhéus nasce em 2012 com a presença de 30 pessoas, que dentre esses tem bastante fazendeiros, porque a Ilhéus tem uma história grande com cacau. Tem alguns pequenos empresários, mas, por exemplo, lá a gente tem muita dificuldade de atrair uma empresa grande, porque ainda a relação entre governo e empresas é muito grande, e eles têm muito medo, né, de se adotar uma postura que em alguns momentos vai ser contrária à prefeitura, eles não conseguem mais os incentivos que estão acostumados, né? Então, para a gente, isso já surgiu de uma forma diferente. E a gente nasce com 3 propósitos distintos, assim, né, mas muito interligados. O primeiro é de fazer esse monitoramento social, então a gente olha esses indicadores, como é que está a cidade, e fez um acompanhamento muito grande em relação à Câmara de Vereadores também, porque quando a gente começou a frequentar a Câmara, a gente viu que ela não correspondia àquilo que a população estava precisando, né? Aquilo que ela estava discutindo lá dentro não tinha nada a ver com a realidade lá de fora, né? Então, como que a gente pode fazer esse accountability social em relação à Câmara? Como que os vereadores estão prestando contas do trabalho dele, né, para a população? A segunda frente que a gente adotou a gente viu esses indicadores, a gente conhece a cidade, como que eu vou incidir nessa política pública, né? Então a gente atuou em políticas públicas voltadas para a questão de coleta de lixo, para a questão de economia criativa, muita política pública para o desenvolvimento agropesqueiro da cidade também. E a terceira frente que a gente considera como sendo o foco propulsor das mudanças futuras realmente, que é a educação para a cidadania, né? Como que a população hoje interage com a política, como que a gente está acostumado a lidar com o prefeito, a lidar com o vereador, e como que a gente pode construir isso de uma forma saudável, entendendo que dessa corrente aqui é que vão nascer os próximos políticos da cidade, né? Então a gente já quer educar as pessoas que vão ser prefeitas de Ilhéus daqui a 50 anos, assim, é isso que a gente está fazendo agora. Como é que vocês sentiram a participação popular
quando o movimento surgiu e hoje em dia também, como é que essa participação é sentida? Essa é uma questão bastante interessante, porque em Ilhéus eu acho que tem um contexto diferente dos outros polos também, né? Trouxe o exemplo hoje da Câmara dos Vereadores. No momento que a gente lançou o primeiro relatório da Câmara de Vereadores, foi um choque muito grande na cidade, né? Porque aquelas informações nunca eram disponibilizadas, sempre tinham 3 ou 4 pessoas assistindo a sessão, e daí os vereadores, e como que a gente disponibilizou, né? Por internet, por meio de blogs, por rádios na cidade. No outro dia, a Câmara de Vereadores estava, assim, caindo em cima do Instituto Nossa Ilhéus. Né? Não, tipo, a culpa era nossa, a culpa não era mais da Câmara, né? A culpa é de vocês. Teve um processo também que foi um pouco complicado, que agora que existe o Instituto Nossa Ilhéus, é o Instituto Nossa Ilhéus que fiscaliza, então eu não preciso mais me meter. Né? Eu, cidadão comum, já tenho um órgão que está me representando. E não é isso que a gente quer cada vez que tenha mais gente fazendo isso, e a gente não quer representar ninguém, na verdade, né? A gente quer trazer as pessoas para o mesmo barco. E isso tem surtido efeitos muito grandes, assim. Então a gente fez diversos eventos que a população comparece em peso, discussão de políticas públicas, e cada vez mais jovens realmente interessados na parte política, em querer mudar a política de verdade. Jefferson, essa reação do poder público também foi diferente nesses 3 casos que vocês estudaram? Eu acho que sim, assim, da avaliação. Por exemplo, Florianópolis, o grupo foi aberto, né? A prefeitura, ela disponibilizou as informações desde um primeiro momento. Claro, teve algumas informações que não tinham, mas que o movimento também foi atrás, mas foi totalmente aberta. A Rede Nossa São Paulo veio também até Florianópolis, fez uma capacitação com os gestores municipais sobre o que é essa plataforma Cidades Sustentáveis. Então, houve uma abertura, né? Então, se buscou juntos, né, o poder público e a sociedade civil aí em parceria, produzir esse documento do plano de metas e gerar esse acompanhamento. Em Ilhabela já tem uma relação também um pouco mais conflituosa em relação com o poder público. Lá a iniciativa, assim como Ilhéus, também depende muito do contexto. É uma ilha, são 30 mil habitantes e 80% da ilha é parque estadual. Então, a iniciativa lá ela surgiu muito também voltada para a questão da preservação na ilha. E tem uma forte presença também do ecoturismo com as pousadas que levantam essa bandeira. E o Instituto, então, trouxe para a agenda a questão do saneamento ambiental, que é considerado bastante precário na ilha. Então, a partir da estrutura de governança da cidade, o Instituto promoveu a mesma coisa, fez todo o levantamento dos indicadores relacionados à área de saneamento ambiental, e nas reuniões que haviam com a Prefeitura e com a Sabesp, que é a empresa concessionária, o Instituto mobilizava a cidade para essas audiências e também ajudava a pautar a sociedade civil com informação, né, para exatamente qualificar esse processo de negociação com a empresa concessionária. Então, isso... Essa abertura faz toda a diferença. Essa abertura faz toda a diferença. E a clarificação da informação. É uma mudança política mesmo que a gente vem enfrentando, né? Entender que essas pessoas que querem participar, a gente não está ali para causar um conflito, a gente não está ali para dirimir alguma coisa, a gente está ali porque a gente quer ver uma cidade melhor. O objetivo é o que a gente quer é fortalecer, né? Fortalecer o poder público, fortalecer a cidade, fortalecer a qualidade de vida, como você comentou. E esse fortalecimento passa exatamente por esse engajamento, que daí eu acho que dos entrevistados, é até bem interessante isso ter falado do fortalecimento do poder público. Eu acho que todos eles comentaram isso ao final, que o objetivo deles ali não é contrapor o que o poder público está fazendo, é exatamente fortalecer nesse caminho, tá ali. Então, quando você está buscando indicador, você está tentando melhorar uma determinada política, você está querendo qualificar o debate, mas chamando também o poder público para participar desse processo, porque se ficar nesse embate, você não vai conseguir construir uma cidade, né? Talvez as iniciativas vão ter essa informação, essa leitura que fazem da cidade, o poder público tem a sua capacidade de execução, às vezes não tem, então
nesse ajuste, né, você procura Com encontrar essas soluções para as cidades. Eu acho que essa é a proposta desses movimentos por cidades sustentáveis, né? Morgana, e para quem está nos assistindo e mora numa cidade onde esses movimentos não existem, como é que essa pessoa pode buscar informações, se essa pessoa tem interesse em encabeçar um movimento como você fez lá em Ilhéus, né? Você participou do da inauguração do movimento, onde a pessoa pode obter informações e exemplos também a serem seguidos. Sendo bem carinhosa agora, né, eu sugiro que a pessoa procure o site do Instituto Nossa Ilhéus. Né? No ano passado, a gente lançou 2 cartilhas, uma ensinando como fazer esse acompanhamento da Câmara de Vereadores e a outra como fazer incidência em políticas públicas. Então, são cartilhas muito explicativas que as pessoas podem baixar no site e ter esse acesso à informação, né, qualificada. E também podem entrar em contato direto com o Instituto Nossa Ilhéus, que pode passar essas informações de forma bastante relevante. Mas, de uma forma geral, procura bastante a rede social brasileira, né, por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis, que tem muita informação também, a Rede Nossa São Paulo, o Movimento Nossa Belo Horizonte, Nossa Betim, vários nossas por aí que ele vai achar que estão contribuindo. Exatamente. Então, tá bom. Agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje. Infelizmente, o tempo do programa chegou ao fim. Muito obrigada. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.